Bom, boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de agradecer as palavras do Dr. Sebastião Miziara. Acho que não mereço tanto, mas gostaria de dizer que a indignação faz parte do ser humano e muitas vezes o juiz é criticado por se indignar com um fato concreto que lhe é dirigido. E até recentemente, numa entrevista, houve uma certa crítica porque eu afirmei que o juiz, sim, tem que se indignar, porque não existe ninguém com princípios a defender que não se indigne, não fique perplexo com os fatos que lhe são trazidos. E isso não pode ser interpretado como um juiz parcial, apenas um juiz ser humano. Somos humanos e, como tal, temos que agir. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do Dr. Viana. Muito obrigado pelo convite, estou muito honrado aqui. Também agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Dr. Gustavo, é uma pessoa que eu aprendi a admirar, hoje é meu amigo, e a admiração vem pelo trabalho consistente e adequado. Vejam que o COAF tem uma regulamentação com um decreto, perdão, deixa eu afastar aqui, essa está me incomodando. Tem uma regulamentação com um decreto que ele é tímido, mas que no COAF, graças à gestão do Dr. Gustavo, existem certos controles que conferem à atuação do COAF credibilidade, e isso foi algo empírico e por decisão do Dr. Antônio Gustavo Rodrigues. Gostaria de agradecer a presença do Viana aqui, do Calandra, perdão. Quando eu fui juiz, ingressei na carreira da magistratura estadual, e a primeira audiência que eu fui fazer foi na audiência do Dr. Calandra, e, na ocasião, ele indagou, não sei se o senhor lembra, mas indagou quem gostaria de fazer a audiência, a primeira audiência. Aí eu falei, fui eu, desde que ele ficasse do meu lado. Mas aí, ele, não sei porquê, mas resolveu sair antes da audiência começar e eu ia na audiência. Mas, com isso tudo, a gente acaba sendo desafiado às contingências de uma carreira. E, enfim, deu tudo certo. E deu certo. Muito obrigado. Dr. Marcos Sintra, demais pessoas, muito obrigado pela presença. E eu fico muito honrado e agradecido. Eu falei há pouco sobre o trabalho humano do juiz. De fato, eu acho que as instituições têm que estar cientes de que todo o trabalho humano ele não é perfeito. Pode-se desejar a perfeição, sim, mas a marca da imperfeição faz parte do trabalho humano. Se a essência não é perfeita, o fruto da essência não será. Isso tem que ser uma realidade de todos nós e de todas as instituições. A partir do momento em que se exige a perfeição daquilo que é feito, nós estamos caminhando no campo da ficção, porque não é possível a perfeição. Perfeição é algo que vai além, é algo subjetivo. E quando se trata do trabalho do juiz como algo que tem que ser perfeito, espera-se que seja perfeito, e é com essa intenção que o trabalho é realizado, tem que falar, diga-se. Mas quando se exige isso do juiz, ou do Ministério Público, ou da autoridade policial e das agências governamentais, estamos no campo da subjetividade, estamos no campo do arbítrio e da ficção. Então, eu temo um pouco essas posturas que revelam, no fundo, arrogância e truculência e glorificação de si próprio. Eu tenho que fazer isso até como uma justificativa pelo aquilo que eu vou falar. Então, se não for entendido como o mais conveniente, mas, por favor, compreenda, estou nervoso, tenho certa experiência, mas estou nervoso de qualquer jeito. E o fato de nós produzirmos um trabalho imperfeito não significa que não vamos produzi-lo. Vamos produzi-los sempre com a intenção
da perfeição. Então, gostaria de fazer esse pequeno parêntese e sobre o nosso tema. O nosso tema, lavagem de dinheiro, podemos dizer, está enquadrado dentro do espaço da liberdade, dentro do espaço da segurança e da justiça. É com esse espaço que nós temos que trabalhar. Todos nós comunhamos valores comuns. Não há uma instituição, não há uma pessoa, não há um Estado que não compartilham determinados valores. E quais são hoje os valores a serem compartilhados de interesses comuns e que deve ser o foco de todos nós, independentemente se no âmbito individual ou institucional? Repressão ao crime cabe a todos nós. Luta contra a fraude nacional e internacional cabe a todos nós. Interesses comuns, a cooperação, a solidariedade, se essa solidariedade é no âmbito individual, solidariedade, no âmbito institucional, cooperação, por que não a cooperação entre as instituições intergovernamentais, entre o judiciário, por que não, e as demais instituições? Vocês sabem que o judiciário é a última palavra. E quando não funciona adequadamente, serve de desestímulo às demais entidades intergovernamentais e, obviamente, os cidadãos. Falo isso, muitas vezes, com risco da crítica, mas nada melhor do que revelar uma certa insatisfação daquele que está lá dentro, que um juiz como eu. Interesses comuns, portanto, prevenir e combater o crime é interesse de todos. Combater o terrorismo é interesse de todos. O fato de 11 de setembro, que é veiculado constantemente agora, recentemente, na TV, devia ser um fato que realmente atingisse toda a sociedade ocidental, porque o fato foi uma ruptura aos valores ocidentais. Então, nós todos fomos atingidos com esse fato, não só os americanos. Então, luta, combate ao terrorismo, a delinquência e mais, o que falta muito no nosso país, atingir um alto nível de segurança dos cidadãos. Não temos um mínimo, absolutamente mínimo nível de segurança. Quem lê os jornais sabe que existe um juiz federal no Mato Grosso do Sul que está preso há 10 anos dentro de um fórum. Eu estive lá, juiz muitas vezes não bem compreendido, mas eu estive lá, eu sei, estou na Justiça Federal. Realmente, o doutor Odilon, de Campo Grande, ele condenou muitos traficantes. Ele apreendeu muitos bens, ele sequestrou muitos bens, e é objeto de ameaças graves. E o que mais causa perplexidade de minha parte é que isso perdura há 10 anos. E nós estamos num estado de letargia total. As instituições não se mobilizam, o judiciário sabe que o fato existe e, tudo bem, está com escolta. Só que não ficou só no juiz Odilon, agora existe uma nova uma juíza, não é tão nova na carreira, mas nova na região, que também está sofrendo várias ameaças, e isso está indo em progressão cada vez maior. Quando que vamos agir? Quando que o Estado, de fato, vai prover segurança a todos, se não consegue dar segurança ao próprio juiz? O juiz federal ou o juiz estadual? Nós tivemos um caso aqui envolvendo a Justiça Estadual, que, lamentavelmente, levou a cabo a vida de um magistrado paulista. Portanto, prover alto nível de segurança dos cidadãos tem que ser um dever de todos. Quando o judiciário atua, ele atua combatendo o crime, algo que também muitas vezes é criticado quando faço esse tipo de afirmação. O combate ao crime é tarefa também do Poder Judiciário, mesmo quando ele absolve. Mas o fato é que a instituição tem que agir no tempo adequado. Cooperação
Estamos no campo da cooperação. Antes, eu teria que falar um pouquinho sobre a lavagem de dinheiro, como já bem falou o Dr. Gustavo. Lavagem de dinheiro é algo que carrega explosividade e dinamismo. Já está introjetado na consciência da população, por incrível que pareça. Outro dia eu tomei um táxi e o taxista falando justamente sobre esse assunto. Eu não me identifiquei como juiz nada, mas ele estava falando e eu falei, poxa, interessante, né? Mesmo classes não tão favorecidas já têm hoje uma consciência sobre a necessidade da lavagem de dinheiro. E o que é a lavagem de dinheiro? Como um elemento perturbador do sistema penal vindo do ressentimento. É a tentativa de vencer os crimes antecedentes, já que pelos métodos tradicionais existentes não é possível mais fazê-lo. De que forma? Asfixiando a organização criminosa com a apreensão, sequestro e venda futura, confisco de bens. Então, a ideia é asfixiamento. Quando eu era titular da Sexta Vara, até agora, em janeiro, eu fui titular, a primeira preocupação era tem necessidade, sim, do Estado juiz, MP, polícia, partir para a busca de bens. E aí, com a busca de bens, vamos, sim, verificar, conforme determina a lei, que se isso foi ou não produto de crime. Se tiver provada a licitude, isso é devolvido imediatamente por um procedimento paralelo ao processo principal. Como acontece muitas vezes lá na vara em que eu fui titular, muitos pedidos de restituições geraram decisões pela procedência, mas também pela improcedência, pela não demonstração ou pela demonstração inadequada da origem, da aquisição lícita. E nesse papel de cooperação de todos, nesse papel de solidariedade, entra com efeito a atividade do setor imobiliário, dos corretores, das empresas que cuidam disso. Realmente, se, como bem disse o doutor Gustavo, uma pessoa vier com dinheiro, 500 mil em espécie, para a aquisição de um bem, pode, eventualmente, não gerar uma recusa, mas pode gerar essa recusa, sim, hoje. Não sei se eu, por exemplo, aceitaria pagamento em espécie se eu tivesse vendendo um bem. Eu acho que não. Me perdoe se isso é uma ilegalidade, mas, enfim, é muito estranho para eu aceitar algo desse gênero. Mas, enfim, de qualquer maneira, em caso de aceitação, comunicação a todos os órgãos competentes, é uma tarefa de cada um, e quanto mais dos senhores que estão nessa linha de de intermediação de negócios imobiliários. A gente viu, existia uma resolução do COAF número 1, que foi agora contemplada pela resolução COFES 1168, de 9 de abril de 2010. Essa lei, essa resolução, melhor dizendo, ela instituiu uma obrigação legal a evitar o fato concreto, a evitar a lavagem de dinheiro. Então, hoje pesa contra cada um dos corretores e empresas imobiliárias, desde que eles sejam pessoas jurídicas, porque a lei fala em pessoa jurídica, a obrigação de comunicação. Não sendo feita essa obrigação, existindo lavagem, em termos de direito penal, não sei quem estudou aqui direito penal, mas todo mundo sabe, quem tem o dever de agir e não evita o resultado, responde pelo resultado. Artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, inciso 1, que fala, quem tem dever de agir para evitar, responde como se tivesse agido conscientemente. Mas mesmo que não existisse essa resolução COFES 1168, haveria a possibilidade de responsabilização? Sim. Haveria, sim, a possibilidade de responsabilização. Quando uma pessoa
intermedie um negócio sabendo ou podendo saber que isso é ilícito e, de alguma forma, auxilie materialmente na execução de um contrato, nas definições das cláusulas, pode sim responder criminalmente, como se tivesse praticado o crime diretamente. Então, isso vale para qualquer pessoa, tá? É a regra geral do Código Penal, participação, né? Aí pode-se dar participação de menor importância ou não. O fato é que, agora, com a edição da resolução, a coisa torna imperativa. Não que, de outra forma, não pudesse acontecer. É importante nós seguirmos com essa ideia de colaboração. Todos nós somos corresponsáveis pela validade do sistema. Então, quando o sistema funciona, é porque todos colaboram para o funcionamento desse sistema. Eu tenho que falar do judiciário. Os juízes são corresponsáveis pela validade das normas. E as normas são nada mais que a vontade popular. Nós temos aqui representantes da Câmara Municipal de São Paulo. Então, os juízes têm obrigação de dar validade às normas. E quando o juiz dá validade às normas, não significa arbítrio, mas sim aplicação da norma. A norma é rigorosa? O problema não é do juiz. O juiz tem que cumprir a norma. Temo um pouco o fato do judiciário sair, às vezes, do campo dos poder judiciário e ingressar em campos de mérito administrativo ou questões que seriam mais afetas ao poder legislativo. A ideia de que o juiz pode tudo, em face dos valores contemplados da Constituição, eu acho que pode, eventualmente, desrespeitar a tripartição de poderes. Se estiver ocorrendo, de fato, um avanço de um poder sobre o outro, é porque algo está errado, ou é nesse poder que está avançando, ou é no poder que se deixa avançar. Então, a democracia exige um sistema em que haja equilíbrio, de fato, entre esses poderes. Os juízes têm que estabelecer limites às arbitrariedades, e o juiz é hoje, no nosso sistema, e tem que ser o sistema de equalização social. Nós vemos a desigualdade de forma muito nítida. Não é nem pelo sistema 3D. Nós abrimos a janela, nós vemos no Brasil a desigualdade de uma maneira cruel. Aquela ideia de mostrar favelas como se fosse um lugar bom para se viver, porque hoje existe uma certa paz em ali caminhar, como há uma certa publicidade do governo do Estado, de um Estado, me causa um pouco de espécie, por conta de que parece que estamos conformados com essa situação distinta, profundamente distinta. É um conformismo para não solucionamento daquilo que é devido, que é, vamos acabar com isso. E o judiciário tem que assumir esse papel de equalização e não um papel de manutenção do status quo. Quando o Estado moderno é desafiado, os poderes são confrontados. Pela organização criminosa, os poderes são confrontados. E cabe aos poderes acabar com os desafiadores e não alimentar privilégios e injustiças. O fato é, como eu disse, cooperação, solidariedade, temos que ter, e deixar de atribuir responsabilidades para conter o crime apenas às forças públicas. É muito cômodo falar, a polícia resolve, e jogar toda a pressão em cima de uma instituição integrada por pessoas que são perfeitos heróis, porque ganham mal e são mal
estruturados materialmente e intelectualmente, né? Então, espera lá, chega de jogar a responsabilidade no outro. Tem que haver uma certa coordenação de todos. O crime organizado, todos nós sentimos, mas ele é pernicioso a partir do momento que não é tão bem sentido em muitas vezes, no caso do crime econômico, no crime em que entra essas negociações imobiliárias, não é tão percebido quanto o terrorismo. O terrorismo é fácil chegar e falar, vamos atacar, vamos combater, vamos fazer isso, aquilo contra o terrorismo. Agora, contra o crime organizado, no campo econômico, isso é muito difícil. E recebe uma contra-reação de tal forma que o sistema o sistema de combate e prevenção é frustrado com as novas ações em atuação de contra-atuação pelas ações que são dirigidas. Não sei se eu fui redundante, fui extremamente redundante, mas, enfim, há uma reação abrupta e determinante, com apoio da sociedade política, e isso vale também para as elites, de uma maneira geral, e do judiciário. Nós vimos aí a lei da anistia. Por que essa lei da anistia? Para anistiar pessoas que têm dinheiro no exterior. Porque algumas pessoas estavam sendo atingidas. Quando a elite política e econômica é atingida, ela se reorganiza e tenta frustrar as ações do Estado, como está ocorrendo atualmente. Para mim, é muito claro isso. O doutor Gustavo falou do elogio que é feito à iniciativa das varas especializadas. As varas especializadas, realmente, foi algo inédito, absolutamente inédito no país. Ela conseguiu atingir seus objetivos, que é mostrar um judiciário, quando quer, que funciona. Quando tem uma polícia eficiente, ele funciona. Quando tem um Ministério Público também eficiente, funciona. Mas daí em diante não funciona mais. É um fato. Ou porque o sistema é moroso, ou porque entramos naquela noção de perfeição que eu falei há pouco, em que aquilo que eu não faço é imperfeito, é nulo, gera prescrição ou é inepto. E o resultado é sempre o mesmo. Né? É a frustração definitiva daquilo que é feito. Mas temos que dizer uma coisa, houve um avanço. E com esse avanço, as instituições afloraram e as pessoas sabem quem é quem hoje. Para o bem ou para o mal se sabe. Agora, que caminho trilhar, é isso que cabe a nós dizer e protestar, se for o caso. O Código de Processo Penal está sendo alterado. Algumas mudanças já vieram, foi promulgada a lei agora. Eu fui o primeiro a criticar. A prisão preventiva agora só é aplicável com pena igual ou inferior a 4 anos. E tem uma justificativa. Primeiro, vamos tirar as pessoas dos presídios porque é nefasto o presídio. 2, está superlotado o sistema. 3, pena igual a 4 anos gera não uma pena privativa e uma pena alternativa. Agora, vejam só o que foi feito. Mais uma vez, desculpe aproveitar o espaço, mas é importante porque todos nós somos formadores de opinião, e eu fui o único que fala nesse sentido. Eu vou dar alguns exemplos. Pena igual ou inferior a 4 anos, nós temos quadrilha ou bando. Contrabando ou descaminho. Algumas formas de estelionato tentado. Temos o crime de receptação, que nada mais é do que uma lavagem no passado, vamos dizer assim, restrita ao crime patrimonial. Mas hoje, lavagem de dinheiro tentado, não cabe mais prisão preventiva. Todos os crimes de fraude em licitações não cabem prisão preventiva. Todos os crimes de desvio, crimes contra finanças públicas, não cabe mais prisão preventiva. Todos os crimes de colarinho branco, quer consumado ou tentado, não cabe mais prisão preventiva. Então, exemplo, instituição financeira não autorizada. Se alguém abrir um banco e fraudar milhares de pessoas, essa pessoa não é mais objeto de prisão preventiva. E assim vai. Até lei de drogas, aquele que fabrica,
fabrica, e tem mais outros itens, enfim, drogas, também não pode mais ter prisão preventiva. Agora, a prisão preventiva não é o que o juiz não deseja a prisão como forma de punição, como está sendo veiculado a meu respeito. Eu não desejo a prisão, mas ela é útil e necessária em determinados casos. Então, vamos supor, pessoa que abriu uma instituição financeira não autorizada, a pessoa que contrabando, acusado de contrabando, descaminha, e assim por diante, quadrilha ou bando. Se essa pessoa chegar para uma testemunha, falar, se você falar eu te mato, vai para o juiz essa informação, o juiz não vai fazer nada. Ele não pode prender preventivamente. Critério objetivo. Acabou, tirou-se do juiz a tarefa de apreciar este fato. Ah, mas a pessoa pode ser punida por alternativa de direito? Pena alternativa de direito? Sim, depende, mas não é necessariamente haverá substituição. Depende de cada caso. Depende do mérito da pessoa. Então, essa versão de que pena de 4 anos gera a pena alternativa é verdade, mas depende. Não que se deseja a pena alternativa privativa, mas, às vezes, é necessária. Todos os países de primeiro mundo têm prisões e têm pena cautelar. E vou mais. Prisão cautelar agora, só após 9 possibilidades. Desculpa abrir esse parênteses, mas eu acho tão importante falar. Então, não cabe, naqueles casos em que cabe a prisão cautelar, ela só vai se dar se a pessoa não se comprometer a fugir. Então, já é uma possibilidade. Se ela não se comprometer a contatar determinadas pessoas, não cabe prisão cautelar. Se ela não se comprometer, vamos dizer diferente, se ela se comprometer a ficar em casa durante a noite, não cabe mais prisão cautelar. Se ela se comprometer a justificar suas atividades em juízo, não cabe mais prisão cautelar. E assim por diante, até chegar ao número de 9. Agora eu pergunto, a quem se dirige essa medida? Quem vai estar na prisão? Tudo que a gente já sabe. Quando as elites econômicas assumem posições da classe menos favorecida, tudo melhora. Então, não é que eu desejo a prisão para a elite econômica, mas a igualdade de tratamento. Quando alguém com um certo status social ingressa no sistema, esse sistema melhora. Quando o rico passar a usar ônibus, o ônibus melhorará. Quando a pessoa com status social privilegiado frequentar o sistema público de saúde, esse sistema vai melhorar. Agora, com essas medidas que causam a secessão do direito para alguns, rigor para alguns e toda a compreensão para outros, vai me desculpar, né? Não estou defendendo a prisão, pelo amor de Deus, mas como último recurso. Agora, retiraram do juiz a possibilidade de verificar se é caso ou não de prisão, uma arriscada, assim. E não adiantou criticar, enfim. Esse é o país que nós estamos. Obrigado. Mas veja, estou indignado? Eu estou indignado. É muito cômodo para mim, agora, trabalhando em Previdência Social, ficar calado. Até ontem um familiar meu falou, por que você fala? Você gera mais atrito. Eu falei, mas não aguento. Eu não aguento não falar. Enxergar e não falar para os outros. Que pelo menos isso está acontecendo. Estamos caminhando para frente? Não sei. Eu acho que não. Mas, enfim, o fato é esse. Temos que combater o crime organizado. De que forma? De forma contundente. Porque o crime organizado, ele penetra nas estruturas fundamentais do Estado, ele é devastador e condiciona a vontade, aí entra naquilo que eu estou falando, na ideia, vontade de políticos, de juízes, de polícias, de jornalistas, de empresários e tudo mais. Então, ele mina o Estado nos seus fundamentos e tem que ser combatido como tal. Não vivemos num país de Alice. O crime organizado, terrorismo, não é fruto de mania de perseguição de um Ministério Público ou de um juiz
ou de um grupo de juízes, Ministério Público, ou da sociedade. É real, ele existe. Nós estamos num país em franco desenvolvimento econômico e o crime correndo solta lá fora. Não tem dia que não há explosão de caixas eletrônicos. E assim vai. O crime grave está sendo cometido, como está sendo cometido o crime econômico, que, lamentavelmente, por contingências e mil justificativas que não convencem, houve um corte sensível na investigação por parte de quem de direito. Então, a Polícia Federal hoje não investiga mais como deveria, como devia. Já investigava pouco, agora nada investiga. Pouco investiga. O importante é investigar o quê? O tráfico. Para quê? Para dizer que está processando, atuando. Isso porque o país se comprometeu a investir em segurança para a Copa e para a Olimpíada. Bom, então vamos dar algumas respostas a tudo isso, que eu finalizo com essas respostas. Como a gente poderia melhorar o sistema? Eu gosto sempre de dar opiniões mais concretas do que falar na abstração. Criar mecanismos de coesão econômicos e políticos, sistemas de segurança compartilhados, unificação de modelos de polícias e respostas proativas coerentes entre polícia e juízes. Não se pode perder de vista o conjunto de valores: liberdade, segurança e justiça. Lembram-se, gente, lutar pela segurança é lutar pelo direito fundamental. Lutar pela verdade, quando eu critico o Código de Processo Penal novo, é porque, a partir do momento que não há instrumento de coerção do Estado para fazer a pessoa recuar e não ameaçar mais testemunha, você está lutando pela mentira e não mais pela verdade. E um Estado e um povo só será grande quando a verdade vier à tona e não se esconder embaixo do tapete. Mas, enfim, vamos ver o que dará tudo isso. Gestão da informação. O COAF realiza seu papel brilhantemente. Angaria um conjunto de informações e o Conselho Federal de Corretores de Imóveis também vai angariar essas informações, repassar ao COAF. Então, tem que haver o repasse das informações e uma gestão dessas informações que são angariadas. Senão, não vai adiantar e não vamos neutralizar as ações criminosas. Em muitos momentos, eu defendi, já escrevi em livro, forças-tarefas, que é uma agregação de pessoas para buscar o combate efetivo ao terrorismo, que eu falei, a delinquência comum, e gerar um alto grau de segurança alto, nem vou falar alto, porque no Brasil não existe alto, um mínimo grau de segurança pública. Essas forças e esses laços estreitos têm que ser engendrados, se é que é possível no nosso país, sem o cruzamento de interesses pessoais e sobreposição desses interesses. Em outras palavras, com menos vaidades e com mais arregaçar de manga. Apoio da sociedade tem que se dar, mas a sociedade tem que estar tranquila em agir a partir do momento em que se cria uma cultura política e jurisdicional estável de repressão ao crime, ou combate ao crime. Então, não é possível que uma jurisprudência que vai caminhando num sentido e, em determinado caso, faz mudar tudo e destruir tudo quanto é operação, porque parece que o caso trouxe um fato que é absolutamente inédito, e não é. Então, criar vias de fluidez para os cidadãos tem que ser permitido, sim, como determinam as convenções internacionais, como é o caso da denúncia anônima. Denúncia anônima tem que ser permitido, sim, é básico. E não se pode ter qualquer dúvida disso. Cada vez que se age, surge um fato determinado, esse fato determinado, parece que a jurisprudência balança e muda de caminho. Não pode, nós temos que ter um mínimo de segurança para o combate ao crime organizado. Crime organizado o combate significa simplificar estruturas
e competência. De forma que se aproveite os conhecimentos de cada instituição. O enfrentamento do crime organizado implica em não haver mudanças de postos e promoções quando haja comprometimento de determinados interesses. Tem que haver o envio de recursos adequados e no tempo adequado. Senão as respostas são tardias, aí não vai adiantar nada. Eu já falei das forças-tarefas e deve-se dar muito mais atenção à lavagem de dinheiro, que é o nosso tema aqui. É muito grave e a lavagem de dinheiro não pode ser interpretada como um crime comum, porque ele não é. O Código de Processo Penal novo, que será alterado, traz novamente a seguinte informação, que qualquer sequestro de bens tem que estar vinculado a um crime determinado. Ora, nós estamos falando de lavagem de dinheiro e alteração da lei de lavagem com a ausência de um rol de crimes antecedentes, justamente para viabilizar a apreensão de bens fruto de uma ilicitude. É óbvio que o Estado não pode acobertar uma arbitrariedade. Se aquele bem apreendido tiver um fundamento para tal, para a sua detenção, poder e titularidade, obviamente que o Estado tem que devolver. Mas até aí, ele tem que ser capaz de apreender. E a nova legislação, o Código de Processo Penal, que está no Congresso Nacional e todos aplaudindo, trata da busca e apreensão como tem que estar vinculada a um crime determinado. Vai ser difícil, muito difícil provar isso. Só para voltar àquela pérola, que é a nova alteração que passou essa semana, vejam que agora a nova prisão preventiva, que eu esqueci de falar, mas é um ponto muito interessante. A nova prisão preventiva, uma vez determinada, quando, naqueles casos que são difíceis, em primeiro lugar, tem que comunicar antes do cumprimento o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, quer dizer, a cúpula do Conselho Nacional de Justiça, não estou falando nada contra o conceito dos gestores do Conselho Nacional de Justiça, mas, pelo amor de Deus, eles saberem antes uma informação dessa gravidade é um risco sério à credibilidade do próprio CNJ, que me perdoem. Mas o que eu queria chamar a atenção, e isso já passou, que antes do juiz determinar a medida alternativa ou a própria prisão, sabe que está escrito no novo Código de Processo Penal, já alterado, artigo 282, parágrafo 3º, tem que intimar a parte contrária. Não precisa falar mais nada, né? Não dá para entender. São discussões acadêmicas que são maravilhosas em termos acadêmicos. Mas as pessoas têm que olhar a academia e olhar a prática e ver a realidade, parar com esses princípios absolutos garantistas. Eu sou garantista, mas eu sou garantista também da segurança pública e de um Estado equilibrado, e não um Estado que vai para um lado que inviabiliza o outro completamente. Então, o que é isso? Acaba logo com o sistema criminal. Se não querem o direito penal, por que a gente vai fazer de conta que ele existe? Paraísos fiscais. Todos sabem dos paraísos fiscais e do problema e da atenção especial que merece. As razões que se justificam estão sempre relacionadas a um discurso duplo de estados que utilizam os paraísos para realizações de transações não transparentes, quando não para a gestão de bens das próprias elites. Agora, vamos acabar com o offshore? Eu sei que isso que eu estou falando é olhar muito, é ser muito visionário, mas deveria ser crime a simples existência de paraísos fiscais. Deve-se penetrar em espaço e no entorno do crime organizado. Portanto, ações controladas, autorizadas pela Justiça, como já foi feito pelas várias especializadas, têm que ser viabilizadas. Sob pena, a gente tem que criar, como eu falei, penetrar em espaço e seu retorno para evitar um espaço sem retorno,
que é a hora que o crime organizado tomar conta, como acontece hoje, lamentavelmente, e com todo respeito ao México, que lá já se considera eficaz as ações criminosas pela comunidade internacional. O Estado está diminuindo sua força e as organizações criminosas no México tomaram um vulto de risco à própria existência daquele Estado. Bom, enfim, tem que ser criado uma consciência pública muito forte. E, para o bem ou para o mal, o brasileiro ele gosta de festejar muito, é uma característica nossa. O importante é a gente sair daqui, toma uma cerveja lá na esquina, esquece o mundo. Isso é uma característica, eu também sou assim. Mas tem certos momentos que nós temos que lutar. E o momento de lutar é agora. Uma vez eu falei que cabe a nós e cada um cumprir seu papel histórico, já saiu lá no Conjur, que eles adoram constar isso. De Santos disse que quer fazer história, não é nada disso que eu falei. Né? Não é fazer história por fazer, para aparecer, para isso, aquilo. Não é nada disso. Mas vamos atuar com responsabilidade para as futuras gerações, porque por essa já está comprometida, infelizmente. Legislação, como eu falei, tem que vir a nova lei de lavagem aprimorada, com inexistência de qualquer crime. Tem que dar força à comunicação de operação suspeita, que é a base do combate, e vocês têm um papel muito grande nesse combate, na responsabilidade de comunicar. Quem comunica não fica responsável pela lei, fica isento da responsabilidade civil e penal e violação de confidencialidade. A própria GAFI, nas suas recomendações, deixa claro isso, que não há como responsabilizar aquele que comunica pela quebra de confidencialidade, senão é a ruptura do próprio sistema concebido de contenção à lavagem. Aperfeiçoamento do Código de Processo Penal sempre, né? Técnicas especiais de investigação, como possibilitar, de fato, denúncias anônimas, possibilitar ações controladas, interceptações telefônicas e não limitadas no tempo. Ninguém quer uma interceptação telefônica que dure 2 anos. Todo mundo deseja de 10 dias, se fosse possível. Agora, 10 dias pode ser irregular e de 2 anos não. Tudo depende de cada caso. Agora, querem se retirar por canetada um instrumento legítimo do Estado. Eu tive casos na vara especializada, vários casos, que duraram mais de 1 ano e se justificaram. Porque até conseguir decifrar e chegar nos telefones devidos leva tempo. Isso quem trabalhou numa vara sabe disso. Agora, se eu autorizasse, ou um juiz autoriza 10 dias de interceptação porque quer ouvir um fulano tal, XY, como desvio da sua função, isso é ilegal, 10 dias. Então, o problema não é se é 10 dias, 2 anos, 1 ano e meio. É se isso se fundamenta. Eu tive um caso em que a Polícia Federal tentava pegar tráfico internacional, não conseguia, porque eles jogavam a droga e logo vinha um avião, pegava, e a polícia sempre de campana não conseguia. Durou 2 anos a interceptação, até que conseguiu pegar a droga, o avião, saber quem é quem e tudo mais. Isso livrou uma região de um estado da Federação do Mato Grosso do Sul do domínio do crime, que já estava todo dominado. Mas precisou, o que vai fazer? Mas aí vem a lei para dizer que não é, não é isso. É 1 ano limite, salvo se o crime é permanente. Mas tráfico não é permanente. Não, mas aí pode entrar a organização criminosa que é permanente. Mas aí é chutar, né? É difícil, né, trabalhar com chute. Conceito de terrorismo e seu financiamento. Veja, gente, que coisa interessante. Financiamento ao terrorismo é crime. Agora, olha onde o mundo chegou. E o Brasil precisa parar para pensar. Eu tenho uma atividade ilícita Y. Sou comerciante, vendo meus bens, só que eu tenho um pequeno problema. Eu gosto de financiar o terrorismo. Então, o dinheiro que eu ganho não é ilícito.
No meu comércio, com dinheiro lícito, eu financio o terrorismo. E as convenções mandam haver lavagem de dinheiro disso, do financiamento ao terrorismo, e manda também o confisco de dinheiro que é lícito. Olha onde está indo o mundo. Você veja, nem licitamente o dinheiro ganho lícito não se justifica para não ter a sua perda. Né? As convenções internacionais também falam, tanto a de Palermo, crime organizado transnacional, quanto de corrupção, que bens misturados ao lícito, o lícito pode ser apreendido na quantia que foi fruto do crime. Então, bens misturados, lícito e ilícito. O novo Código de Processo Penal, que está se alterando, não vai permitir isso. Estão fazendo uma lei agora. O Brasil assinou a Convenção de Palermo e de Mérida, que é de corrupção. As duas falam a mesma coisa. Uma é de 2000, assinada pelo Brasil em 2004. Outra é de 2003, assinada em 2006 pelo Brasil. O Brasil vai agora falar, não se pode apreender bens lícitos. Mas pode, gente. Tem que poder. Se é misturado ou ilícito, não tem jeito. E temos que partir também para crime de enriquecimento ilícito, que já é uma das propostas da ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, está querendo aprofundar isso. Isso seria um ganho muito grande ao país, desde que a jurisprudência, no futuro, permita que as investigações cheguem a um bom termo. E também projeto de lei de extinção de domínio. Isso é importantíssimo para o combate à lavagem de dinheiro, porque não depende mais do juízo penal, que é muito difícil de acontecer da forma adequada no nosso país. Então, a perda de um bem por uma ação civil, porque não se explicou sua origem, e sua origem é ilícita, vai permitir, por exemplo, que uma pessoa que lava o dinheiro e venha a morrer, o Estado pode confiscar com uma ação civil de extinção de domínio, porque, apesar que a pessoa morreu, a pessoa morrendo, vocês sabem, em direito penal, o Estado volta atrás como se nada tivesse acontecido. Então, teria que devolver aquele valor. Então, com uma ação civil de extinção de domínio, vai permitir pegar esse valor e confiscar em prol, não é do Estado, gente, é da sociedade, e essa sim herdeira e merecedora de dignidade. A minha pergunta é porque não ficou muito bem esclarecido essa questão. Informar uma transação suspeita ao COAF no mercado imobiliário não dá imunidade de conivência ao profissional, e se essa informação é em caráter sigiloso? É a questão da mala do dinheiro. Ela é suspeita, eu vou informar. Então, ok? Desde que eu informei, eu não vou ficar imune à conivência? Não, espera aí. Imunidade é uma palavra complicada. Em princípio, você pode ter um criminoso que faça a comunicação, e ele é parte do esquema, mas faz uma comunicação, por exemplo, omitindo alguma parte, alguma coisa que não ajude. Então, não se trata de imunidade. Se trata, sim, de colocar você numa situação muito mais confortável do que você estaria se não tivesse comunicado. Como o doutor Fausto diz, a lei prevê o seguinte: quem faz a comunicação de boa-fé, né, ele não pode nem ser civilmente nem penalmente atacado por isso. Tá? Agora, só o fato... Vamos imaginar assim, teoricamente falando, é possível você ter uma conduta desonesta e fazer uma comunicação. Então, fazer a comunicação não é imune. Ele, em princípio, porque tudo depende dos fatos concretos. Em princípio, afastaria a hipótese. Agora, podem ter outros indicadores, outras provas que mostrem uma conivência. Isso é outra coisa, tá? Mas o que se espera, quer dizer, o que já é um sinal positivo, como eu disse, você fica numa posição muito mais confortável, é você fazer a comunicação. E sim, a informação é confidencial. Agora, lembre-se, é engraçado esse negócio de confidencial. Confidencial não quer dizer que não possa ser usado, né? A informação confidencial
ela é para ser usada, ela não pode ser tornada pública. Mas ela, se for o caso, ela eventualmente comporá um relatório que será mandado por uma autoridade que investigará, tá? E, eventualmente, pode chegar ao caso, por exemplo, de, eventualmente, um juiz determinar de onde é que veio a informação. Isso tudo é perfeitamente possível, tá? Então, não tem coisas absolutas, assim, que, né, imunidade, não é assim, tá? Existe um sistema que procura preservar quem comunica, daí até a própria proteção legal contra responsabilização civil e criminal, tá, de um lado, e de outro, de proteção da informação. Tá? Então, nessas hipóteses, o que seria melhor para nós que atuamos nessa assessoria imobiliária? Não fazer o negócio ou fazer e comunicar? Olha, sendo muito franco, não existe, do ponto de vista tanto da legislação nem do COAF, indicação de que você não faça o negócio. Tá? Sendo muito franco, não existe nenhuma limitação. Vou dar um exemplo que assim fica mais claro, dos bancos. Tá? Que banco fica bem claro. Não existe nenhuma indicação do Banco Central falando para não fazer negócio. Tá? A sua obrigação é de comunicar. Você pode até fazer o negócio. Existem, no entanto, instituições que não querem, no momento em que ele passa a desconfiar da hipótese, ele não quer ter seu nome envolvido de nenhuma maneira com aquilo. Então, ele chega ao ponto de encerrar o relacionamento com o cliente. Então, respondendo, não é obrigatório do ponto de vista legal, tá? Ou seja, você pode fazer o negócio, não tem problema nenhum, tá? Não tem nada de errado nisso, inclusive. Agora, eventualmente, tem gente que não pode fazer. Por exemplo, o Dr. Fausto, quando disse, se ele quiser, uma opção pessoal sua, não quero vender o apartamento para você, porque eu não quero, não gosto do seu... Tudo bem, entendeu? Agora, é que ele não vive de vender imóvel. Se ele vendesse de vender imóvel, ele já ia pensar de uma forma diferente. Coitado do corretor. Não, é natural. Por isso que é importante você entender um pouquinho o perfil de cada ramo de negócio, né? O papel do corretor, ele intermedia. Quanto mais ele intermediar, melhor. Né? Quer dizer, então, é parte do negócio dele. Por isso que eu falo, se ele quer fazer o negócio, achou estranho, não tem problema nenhum, faça o negócio e comunique. Agora, pode ter gente que, entendeu? Vai ver que o cara que está fazendo negócio é o sujeito que está vendendo droga para o filho dele, o casal dele, entendeu? No dia que descobrir isso, ele vai ficar bastante triste. Mas, formalmente falando, não. Quer fazer, faça. Agora, comunica, tá? Não, você não é polícia, você não investiga, nem o COAF é polícia, a gente não tem condição de saber se o sujeito é criminoso mesmo ou não. Nós lidamos aqui, não é no mundo da ilegalidade. Quem lida com ilegalidade é a polícia. Nós lidamos com o mundo das coisas estranhas, da suspeição. É isso mesmo. Nós estamos falando o seguinte, todo mundo faz assim. Por que esse sujeito faz diferente? Não faz sentido, entendeu? Coisas que não têm explicação, né? Dificuldade em dar informação, carregar muito dinheiro, isso não é seguro nesse ambiente seguro que foi descrito. Faz sentido você andar com 400 mil na mão? Na campanha eleitoral, foi curioso, não sei se vocês repararam, todos os candidatos declararam que tinham grandes quantias guardadas em casa. Todo mundo guarda grandes quantias em casa? Ou só candidato? Ou será que aquilo ali não é uma espécie de garantia para se der um azar e alguém achar alguém carregando muito dinheiro? Eu falo, não, já declarei lá em... Não sei, não estou acusando. Não, o fato é que isso apareceu e não faz sentido. Porque vocês guardam dinheiro em casa. Eu tenho um trocado, eu tenho não sei o quê, mas não tenho 500 mil dólares, 2 milhões no jardim enterrado. Entendeu? Essas coisas é que não fazem sentido. Entendeu? E assim, por isso que eu quero chamar a atenção, o universo que a gente lida é isso. Não é que você viu o sujeito. Se você vê alguém cometendo um crime, não precisa mandar para o COAF, não. Até pode, mas não precisa. Avisa para a polícia. Tá? Se você reparar, o cara está cometendo um crime, fala com a polícia. Nós estamos falando aqui de coisas estranhas, entendeu? Isso aí não faz sentido. Né? O sujeito aqui, né, um político aqui famoso, tal, vem comprar um apartamento para noiva. Sabe aquelas coisas assim que não estão muito... que não são normais, tá? Que é um problema que a gente teve, que o Dr. Fausto mencionou, né, que as coisas às vezes vão muito por um lado. É isso, a Constituição nossa, de certa forma, ela criou assim, um certo desrespeito pela autoridade, porque nós tivemos um período que era ruim pelo excesso de poder da autoridade, de repente o pêndulo foi demais para o outro lado. A gente tem que puxar de volta, porque o fato é que está acontecendo hoje em dia,
acaba sendo um incentivo para você andar fora da linha, né? O que realmente não é muito bom para todo mundo, né? Para o conjunto da sociedade. Né? Obrigado. Boa noite, doutor Elissex, boa noite a todos, né? Corretor de imóveis Ricardo. Eu queria fazer a seguinte, é mais uma preocupação, uma curiosidade. Nas suas informações, o senhor não usou a palavra democracia, eu fiquei um pouco preocupado em algumas colocações. Uma outra coisa importante é o seguinte, o artigo 5º, 71 da Constituição permite certos sobrevoos, acredito até para os juízes, né? Eu pergunto, isso pode ser utilizado na prática ou uma mera situação? Porque, às vezes, eu tenho um amarramento da legislação codificada, mas se eu tenho um mandado de injunção como norma regulamentadora inexistente ou arbitrária ou autoritária, talvez eu, como juiz, no caso prático, na presença dos autos, eu pudesse, talvez, trabalhar de uma forma diferenciada. E, com isso, eu estaria fazendo, ou, digamos, permitindo uma reflexão do direito e talvez induzindo uma certa resposta do próprio judiciário. Porque me preocupou uma coisa, se as leis que não estão adequadas, como o senhor colocou, que são referentes ao Código Penal, etc. e tal, são oriundas do Congresso, eu pergunto, resta depois do Congresso o Executivo, que é força, e a inteligência, que é o Judiciário. Então, eu vejo a única alternativa ao Judiciário como forma democrática e libertária de um povo. Eu não acredito muito nas condições atuais, em termos de congressuais ou mesmo do Executivo. Então, eu pergunto, esse item da Constituição ajuda o juiz, especialmente o federal, ou em outras instâncias? Porque eu acho importante. Dizer para o Marcos Sintra que eu acho importante essa ideia do imposto único, né? E acho que seria uma boa coisa tributária. Não sei, obrigado, desculpa essa ideia, como apoio aí à sua proposta. Obrigado. Eu não falei de democracia porque, para mim, isso eu já parto do princípio democrático. Então, quando eu falo Estado de Direito, para mim, eu sou contra a expressão Estado democrático de Direito. Para mim, Estado de Direito é Estado que defende os direitos e os valores naturais e não naturais, positivados, constante da Constituição. Certa feita também me criticaram por conta disso. Mas o fato é que nós estamos num sistema de garantias, e as garantias elas devem ser consagradas não só pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário não é um poder eleito. Ele é legítimo? Deve-se falar, em último caso, quando não for mesmo possível os outros poderes se manifestarem. Agora, eu vejo decisões hoje de juiz entrando em mérito de ato administrativo. Eu não consigo entender isso. Sobre a conveniência e oportunidade de administração pública. A administração pública, ela foi eleita pelo povo. A lei que conferiu o ato da administração pública é fruto de um parlamento. Agora, se existem situações limites, o judiciário tem que agir por conta da própria autorização constitucional. Agora, o que me preocupa é agir muito fácil e não dar o devido valor à lei. Eu estive agora na Espanha e eu observei bem isso. Todas as discussões eram, nos jornais que eu li, eram: a lei precisa ser mudada, a lei precisa ser alterada, o juiz cumpriu a lei, então, infelizmente, não podia ser diferente. No Brasil, não. Parece que o juiz virou a lei. Eu temo um pouco isso. Olha, eu sou juiz. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Márcio. Eu queria agradecer a presença dos senhores, ao excelentíssimo juiz, doutor Fausto. Fico imensamente agradecido pelos esclarecimentos. Minha pergunta é com relação à lei do COFES 1168, de 9 de abril de 2010, sobre a pessoa jurídica que deve comunicar. A gente sabe que no mercado, o que lava dinheiro, ele tem um corretor de preferência. Ele já tem uma pessoa física que trabalha para ele. Não vejo ser as empresas, não. Então, eu penso, a lei deixou um vácuo aí. A gente sabe que não é só a empresa. Acho que é mais as pessoas de confiança, ou pseudos corredores, né? É isso que eu queria deixar claro. E agradecer mais uma vez. Eu agradeço por você trazer esse comentário, que concordo 100% contigo.
Tanto é que, se você olhar, tem um projeto que eu mencionei, que já foi aprovado no Senado, está na Câmara, que vai fazer várias correções ou atualizações na lei. Uma delas é exatamente acabar com essa limitação. Tá? A lei atual, em vigor, só fala de pessoa jurídica, mas a nova não. Né? Se uma vez aprovada, ela vai incluir todo mundo. Mas queria também te chamar a atenção, sim, isso aí resolve, mas não é a salvação da pátria, porque esse corretor que é amigo do bandido, se ele estiver fazendo isso conscientemente, não resolve. Por isso que eu falo, aqui é um sistema para evitar que a pessoa de bem seja usada desavisadamente pelo bandido. Mas se o sujeito é bandido, ele é parte do crime, entendeu? Esse sujeito não tem... Ele pode fazer comunicação, aí que vem o negócio pode fazer meia comunicação, alguma coisa assim, mas não resolve o problema. Então, o que se busca é evitar que as pessoas de bem sejam utilizadas para... as pessoas e instituições, né, sejam utilizadas para facilitar a vida do bandido, que aí já começa a ficar mais difícil para ele. Tá? Só um parênteses que eu até falei numa entrevista lá para a sua... coisa aqui da imprensa aqui do COFES, não é um crime que a gente vai acabar, você não acaba com a lavagem de dinheiro. No fundo, você vai tornando a vida do sujeito mais difícil, vai empurrando ele cada vez mais para lá, né, para outro setor. Né, ele sempre vai dar um jeito, isso no mundo inteiro. Então, não é uma coisa exterminável. Tá? Mas o importante é isso, é você não permitir, isso a gente fala sempre, não permitir que os setores legítimos da sociedade sejam utilizados para lavar dinheiro. Agora, aquele, eventualmente, corretor, pode ser banqueiro ou qualquer outra profissão, que faça isso como parte do seu negócio, ele um dia vai ser pego, porque o nomezinho dele acaba se vinculando com a experiência a certo tipo de operação. Obrigado. Queria fazer mais uma pergunta a respeito dos cartórios, né? Os cartórios também, eles são obrigados a informar, né? Não, hoje em dia não. A atual legislação não inclui cartórios, mas também está nesse projeto. Né? Por exemplo, a Espanha, que é um país que foi citado agora há pouco, os cartórios tiveram um grande avanço nessa área, mas eles também podem ser utilizados, porque nem toda transação imobiliária, por exemplo, envolve um corretor. Né? Você pode fazer perfeitamente uma transação entre dois particulares. E qual é o único lugar que você poderia pegar isso? Seria no cartório. Tá? Então, os cartórios deveriam estar nesse esforço, mas ainda não estão. Nós já recebemos a visita lá do presidente, acho que é da Anoreg, que eu fiquei, aliás, muito bem impressionado, aqui de São Paulo, uma pessoa assim, muito bem preparada, que já estão acompanhando o assunto, porque isso acontece no resto do mundo. Como eles participam desses organismos internacionais lá da área deles, eles já estão com a antena ligada que daqui a pouco eles têm que ter uma participação mais ativa. Ainda não. Não, está no projeto, sim. Fala de cartórios. Projeto médio. Antigamente, os tabeliães enviavam uma cópia da escritura para a Receita Federal, inclusive era microfilmado isso. Hoje não se faz mais isso. Outra coisa, eu queria falar um pouco sobre o mercado financeiro. O senhor falou bem sobre a prisão, né? Eu conheci um caso aqui em São Paulo que ficou famoso, em janeiro de 2009. A pessoa tinha um site na internet e fazia o percentual de lucro ser muito alto em ações, né? E esse site não estava nem homologado na Comissão de Valores Imobiliários e era uma corretora virtual. Várias pessoas aqui em São Paulo perderam muito dinheiro e não puderam nem reclamar. Mais alguma pergunta? Por favor. Por exemplo, ficou uma dúvida, eu como corretora faço a denúncia. O COAF fala para o cliente quem foi que denunciou? De jeito nenhum. Aliás, ninguém fala nem com o cliente. Uma das coisas que a lei prevê, tanto para vocês quanto para nós, em inglês eles chamam tipping off, é você avisar para o sujeito que fez a comunicação. Tá? De jeito nenhum. Tá? Não chega até o cliente. Não. O que eu não posso te dizer é que isso não vai chegar nunca. Tá? Porque a gente está trabalhando até esse ponto que a gente chama na área de inteligência, né? Que é de tratamento de informação. Mas isso vai eventualmente virar uma investigação. E, eventualmente, pode ocorrer, por isso que eu mencionei antes, assim, de um juiz determinar, falar quem comunicou. Tá? Aí eu também tenho que fazer, porque se ele me der uma ordem, né, ordem a gente cumpre, de juiz. Né? Agora, tem um caso interessante, isso é real. Teve um sujeito que entrou com uma ação contra o COAF, né, contra mim, porque eu me recusei a dizer de onde veio a comunicação. Era de banco, né, mas eu me recusei a dizer. Ele recorreu e até agora eu estou ganhando todas. Né? Como não acaba nunca o processo judicial, quando eu me aposentar, então ainda vou... Mas
até agora está todo mundo respeitando, e não, eu não tenho que dizer para ele a comunicação. Foi uma comunicação feita normalmente, bom, acabou. Tá? Eu só não posso dizer que isso aí vai ser segredo para sempre. Isso não... Obrigada. Mais alguma pergunta? Bem, só aqui no microfone, por gentileza. Eu quero, enquanto ele chega no microfone, eu quero dizer para os colegas o seguinte. Um negócio suspeito, aquele que deixa de comunicar, o que é que pode acontecer? Se ele comunicar e no futuro a transação ilícita ou o criminoso for pego, ele está envolvido numa transação irregular. E ele pode muito bem ser envolvido. Até ele conseguir explicar, vai ter muito problema. Agora, aquele que comunica, ele não tem problema nenhum. Porque a partir do momento que ele comunicou, acabou, ele está isento de responsabilidade. Evidentemente, diz que ele não tem a responsabilidade. Você não vai querer agora só comunicar para pegar uma carta branca. Absolutamente. Mas aquele que comunica de boa fé, ele não vai ter problema. Agora, aquele que deixa de comunicar, certamente ele terá problema. Ele está fazendo uma roleta russa, ele está brincando com o seu futuro. Quando ele menos esperar, daqui 4, 5, 6 anos, pegou o cidadão, aquilo volta lá atrás e ele vai ser aquilo que o doutor Gustavo falou, que eu contei o caso. O corretor, lá na região de Ribeirão Preto, tinha um político envolvido numa transação que é considerada ilícita. A Polícia Federal foi na casa do corretor, que não fica em Ribeirão, numa cidade lá próxima. E bateu na porta e falou, olha, nós queríamos os documentos tais. O senhor poderia nos fornecer? Ele falou, é claro. Ele entrou, antes de pegar o documento, ele pegou o telefone e ligou para o cidadão, para o cliente dele. Falou, a polícia está aqui, entrega ou não esses documentos, ou o que eu entrego? Olha, o telefone estava grampeado. Ele foi preso. O que aconteceu? O tempo que ele ficou na cadeia foi um absurdo. Um senhor de idade, ele não tinha nada a ver com aquilo, mas aquela comunicação arranjou uma encrenca tremenda para ele. E quer saber? O suspeito nunca passou nem na porta da delegacia. E o corretor foi preso. Então, isso é importante. Às vezes o colega fala, eu vou fazer um negócio, né? Eu vou segurar essa barra e tal, porque isso aqui está... Que é isso? Sai fora. Como disse aqui essa questão, eu não digo que é uma polêmica, mas o ponto de vista do Dr. Fausto, ponto de vista do Gustavo, veio com 500 mil reais, está fazendo uma transação, ora, quem vai aceitar os 500 mil reais é o cidadão, pega seus 30 mil em dinheiro, confere direitinho, se tiver uma nota grudada na outra, cuidado, confere o teu dinheiro, põe no bolso. O cidadão saiu, vai lá no computador e comunica, acabou, aquele dinheiro está na tua mão, é absolutamente limpo. É fruto do seu trabalho. Agora, da onde veio o dinheiro, aí é problema da inteligência financeira e buscar o resultado, né? Então, por isso que é importante nós nos reunirmos com essas autoridades, com a experiência que tem, para nós debatermos e entendermos o que é isso. Porque senão fica só aquela história, não, o Estado quer que a gente denuncie. E não é, isso faz parte de um todo, né? Desculpe ter prolongado, mas por gentileza, colega, fique à vontade. O meu nome é Cléo, eu, entre outras atividades, também sou corretor e eu estou montando algumas imobiliárias da Century 21, que é um grupo imobiliário americano. O que eu queria só comentar aqui, que assim, na minha opinião, eu estou escrevendo um livro sobre investimentos imobiliários. E nesse momento eu estou comprando um imóvel nos Estados Unidos. Assim, eu preciso justificar cada centavo da minha renda, né? Quer dizer, por mais que ela esteja lá no meu imposto de renda, quer dizer, eu tenho que dizer onde traduzir, montar, sendo um Deus nos acuda, para poder justificar a origem desse dinheiro. A origem existe, está no meu imposto de renda, está tudo certinho. Bom, aqui no Brasil, assim, a gente enfrenta todos os dias, acho que o próprio corretor de imóveis, os corretores assim, devem passar por isso todo dia, né? Quer dizer, vou passar o valor do imóvel a menor. Então, assim, com a valorização dos imóveis agora, nos últimos 4 anos principalmente,
existe uma diferença assim, absurdamente grande do valor de compra para o valor de venda. Ou seja, tipo, o valor venal, que em 80% dos casos é menor do que o valor de venda, né? E que é muito, mas muito menor do que o valor de compra. Então, assim, o imóvel como investimento passa a ser uma coisa proibitiva, né? Quer dizer, o sujeito tem um imóvel declarado no imposto de renda dele por 40 mil reais e o imóvel vale 500 mil reais. E esse sujeito tem que pagar quase 30% de tributo em cima desses 450 mil reais de diferença. Quer dizer, o próprio cidadão, né, quer dizer, desinformado, né, ele é incentivado a vender o imóvel por um valor mais baixo. E a gente sabe que, assim, que hoje a lavagem de dinheiro, quer dizer, ela não é... O cara não lava o dinheiro vendendo o bem, ele lava comprando, entendeu? Depois alugando e depois, enfim, diluindo ao longo do tempo. Então, eu só queria fazer esse comentário, que eu acho que, assim, a própria tributação do nosso sistema aí, ela é proibitiva e ela, né, incentiva o cidadão que muitas vezes trabalhou a vida inteira, comprou um imóvel, o bem mais importante da vida dele, ele fala, puta, agora eu vou perder quase 30% dessa diferença aqui, porque e isso é falho, quer dizer, ele não foi atualizado ao longo do tempo, né? Ele deveria ter sido atualizado ao longo do tempo. Então, isso é um incentivo para o cidadão. Esse é um outro assunto ótimo, quer dizer, por vários aspectos. Eu concordo, a gente paga imposto demais no Brasil. Tudo aqui é absurdamente caro, é assustador, né? Quer dizer, é só você olhar em outros países. Eu não estou falando dos Estados Unidos, que talvez seja o país mais barato do mundo, mas você pode ir aqui na Argentina, no Chile, então você vê como é que as coisas aqui são distorcidas, né? Aí você soma isso, imposto alto com alto nível de corrupção, dá uma raiva danada. Agora, eu tenho dúvidas aqui no que você falou, tá? Uma coisa, muitos desses que passaram a valor menor, fizeram a escritura achando que estavam sendo espertos. Mas, de novo, foi uma esperteza de curto prazo. Ou seja, no longo prazo, o que foi? O outro que comprou, que fez a besteira, quer dizer, ele comprou, agora está me vendendo. Aí eu estou assumindo a besteira que ele fez e estou incorporando. Porque se quando eu comprei, tivesse posto o valor real, tá? Quando eu fosse vender, eu já estaria perdendo a valorização, se não, né? Porque é uma valorização normal. Isso aí entra na discussão do excesso tributário brasileiro. Mas o problema é que o sujeito está reclamando da parte que ele também engarfou, né? Quer dizer, que ele também está errado. Então, a gente tem aquele negócio do... vamos acabar com a inflação. Vamos, dele. A minha eu posso, porque a minha é justificável. Vamos acabar com a corrupção dele, porque a minha... Não, é uma visão geral de conjunto. Quando o sujeito faz isso, e a gente tolera, acha legalzinho, ou então vai no médico, com recibo, mas recibo mais alto, ou com recibo, sem recibo. Meu amigo, é o seguinte, o governo gasta. Quem paga somos nós. Então, assim, se ele não paga, eu vou pagar por ele. É fácil assim, é tranquilo. Toda vez que alguém é esperto e não paga imposto, eu, que não tenho como fugir, vou pagar mais caro. Quer dizer, eu, você e todos os outros. E mesmo o que consegue fugir, de vez em quando não foge. E aí vem aquela tal do que eu estou falando do esperto de curto prazo. Eu acho, não, vou pegar a nota, como é que é, do médico lá, sem nota, ou ele, no final do ano, ele dá uma nota mais alta, sei lá o que é, e aí eu não pago imposto. Não, ele ali, o sujeito, no fundo, ele está cometendo um crime. O ponto que eu estou falando é que os outros toleram isso, a sociedade vê essa sonegação como se fosse uma coisa normal, legal. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Não, esse cara está me prejudicando. Eu vou pagar mais caro por causa dele. E a gente não percebe isso. Entendeu? Isso que eu acho que falta. Agora, que a gente tem que... Como é que você tem que... eu acho que tem que reduzir imposto, tem a questão da valorização. Eu sofro, meu pai tinha uma casa, ele faleceu, agora eu sou dono de uma casa que não vale nada, até o dia que vender, que vai valer uma nota. Vou ter que pagar imposto pra caramba. Agora, o que eu vou fazer? Era até o critério de reavaliação do imóvel comprado em 1950, sei lá quanto, né? Na época não tinha nem correção monetária. Então, assim, a parte da vida. Agora, do ponto de vista prático, assim, se eu comprei um imóvel por 40 e vendi ele por 200, em princípio eu ganhei 160. Tá? Agora, o problema é falar, eu tenho que pagar 30% por isso? Isso não dá nada. Né? É o 25%. Eu concordo com o senhor. Agora, assim, eu estou no mercado imobiliário há poucos anos, há 4 anos, né? Mas assim, tenho estudado, entendido. O que a gente fica indignado é que, poxa, todas essas operações, elas são todas documentadas, né? Então você fala assim, poxa, o cara comprou, passou por baixo e tal. Não,
O cara foi lá, comprou um imóvel de R$500 mil e naquele mesmo cartório foi vendido um imóvel igual no mesmo prédio por 500, só que um saiu por 200. Aí essa informação sai dali e vai para o registro de imóvel, que também é uma informação pública. E assim, pelos indicadores, né, e pelas matrículas, isso já seria possível, né, obviamente, né, Quem tenta pegar mais isso é o próprio IPTU, né, o Imposto de Propriedade, tenta ajudar. A Receita com DOI, o problema todo é que, eu sempre falo assim, tem duas coisas que atrapalham o trabalho de inteligência. Um é falta de informação, outro é excesso. Como eles recebem informação de todas as transações, é muito difícil você conseguir comparar com um imóvel no mesmo imóvel e saber assim, não, aquele sujeito... E depois você tem situações, tem gente que está com a corda no pescoço, vende mais barato, o outro vendeu 2 meses depois, valorizou. Assim, é muito difícil para quem está de fora captar essas coisas. Mas tem coisas que são, assim, chega a ser absurdo, de tão, salta aos olhos, aí também já é demais. Tá bom, obrigado. Obrigado. Só para complementar o que você perguntou, vocês sabem do caso Abadia. O caso Abadia, houve aquisições imobiliárias em espécie que não correspondiam, pelo processo, por exemplo, ao que foi registrado em cartório. E, obviamente, eu, como juiz, mandei apurar isso só para ver o risco que se pode correr. Uma coisa que eu achava que devia estar no projeto, que foi uma das propostas que eu fiz, é aquela comunicação insuficiente. A pessoa, para se livrar da responsabilidade, ele comunica o que ele quer. Eu acho que isso deveria ser crime para evitar fraudes ao sistema. E com relação à lavagem, vejam, quando se vende e se negocia um preço menor, aquela pessoa que, vamos supor, um traficante, ele deseja lavar, é muito fácil, porque ele adquire com preço melhor, vende com preço maior e lavou a diferença. Aquele dinheiro ilícito que já estava com ele é legalizado. É muito fácil de legalizar com imóvel. Só fazer isso. Muito obrigado, desculpe a ênfase.